Fala pessoal, boa noite, seja bem-vindo aqui à nossa segunda live aqui no nosso canal da Twitch. Para quem não sabe, meu nome é Matheus Ornelas, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Como você pode ver, a gente está aí um dia de cada vez fazendo algumas brincadeiras aqui com a Twitch. Já deixo essa foto do nosso querido Cairo Santos aqui, um primeiro brasileiro da NFL, né? E falando em NFL, falando em brasileiros, não tem como a gente não falar de esportes americanos e não falar de draft da NFL que está chegando semana que vem. Mais precisamente daqui uma semana, né? Quinta-feira que vem. Já mandar um salve pro Rafael Souza que estava aqui com a gente hoje. Hoje está sendo. Disse que vai ser presença no chat e que vai pegar no pé muito desse cara que está aqui comigo. Vou apresentar para vocês o Matheus Pinheiro, que é narrador dos canais ESPN. É meu amigo lá no Primeira Descida, meu colega podcaster no Timeout também. Então eu vou dar aqui boa noite para ele e para ele fazer a apresentação dele também, né, rapaziada? Ô, Matheus, se você está ao vivo agora na nossa Twitch, boa noite. Boa noite, Ornelas. Boa noite a galera que tá ligada aí na Twitch. Estou de olho aqui também nas imagens. Rapaz, como que esse fundo do Denver Broncos ficou bonito. Eu aqui com um bonezão também. Vou até levantar um pouco a câmera pro bonezão aparecer. Camisa do John Elway. Eu tô aqui a caráter, né? Como eu tinha que estar. Então é isso. Obrigado a todo mundo que vai estar assistindo agora, que vai assistir depois. E vamos falar de coisa boa, vamos falar de Denver Broncos. Bom, Matheus, ontem eu conversei com o Rafa um pouco antes da gente começar a falar sério. A gente brincou um pouquinho com o fatídico Miami Miracle, né? Quando você estava presente até com o Rafa no dia que isso aconteceu. Eu fui um dos que acudiu ele. Mas assim, a gente não tem nenhuma história dessas, né? Mas o que a gente já viveu de andaime, o que a gente já viveu de viagem dentro desse futebol americano não está escrito. E eu queria lembrar para o pessoal da história de quando a gente foi assistir, quando a gente foi cobrir Corinthians e Tomahawk, na abertura da SPFL em 2019, né? Que a gente tinha colocado, se eu não me engano, colocado o Tomahawk na frente do Corinthians, alguma coisa assim. O Corinthians ganhou e a gente voltou de carona com o ônibus do Corinthians, né? O que dá para lembrar dessa história? Cara, foi muito legal porque assim, a galera do Corinthians, diferente de outros times, eles são aqueles que levam na esportiva, entendem o nosso trabalho perfeitamente e depois ficavam brincando com a gente. Coloca a gente atrás agora! Fala que a gente não vai ganhar dos caras e tal. E foi muito divertido e ainda por cima na volta teve lá o batismo da galera, me botaram pra narrar o batismo, né, que tinha uma caixinha de som com o Mazotti. Aí o Mazotti me deu a caixinha, me deu o microfone e falou: "Se vira". Aí eu comecei a falar lá do quem que era? Acho que era o Carduz que tava passando no meio do corredor e o Era. Jesus esperando lá no finalzinho, mano. E quem conhece o Jesus sabe que o braço do cara acho que dá 3 nossos aqui. E o cara só esperando ali pra dar o tapa nas costas, velho. Eu tava tão ansioso pra ver o Jesus dando nas costas de alguém. E aí do nada me veio o Carduz. Pá, velho, cara, que lindo foi aquilo. Foi uma das experiências mais legais que eu tive com narração aleatória. E foi muito divertido aquele fim de semana, porque foi rodada dupla, para começar no sábado em Limeira, com uma vitória do Santos e uma vitória do Corinthians. E no dia seguinte a gente foi para Santo Amaro. Eu acho que. Não sei se você foi para Santo Amaro também, Não, mas não eu acho que fui. Vocês dormiram aqui em casa, você e o Herman, e foi. no dia seguinte vocês foram para cobrir lá no CTT. Só não lembro quais foram os dois jogos Aí, exatamente. o Acho Spartans era um deles. sim, com certeza. E o outro acho que era do São Paulo Storm. Acho, não tenho certeza, minha memória costuma me trair nessas horas. Mas a gente foi cobrir 2 rodadas duplas. Ainda voltamos de carona com o seu Roberto para casa, né? O seu Roberto, que é o paizão lá do Spartans, mora aqui em Santos também. E, meu, fim de semana. A gente tá sentindo saudade dessa Sim, cobertura de sideline, muita. cara. Tipo. 2 rodadas num dia, 2 rodadas no outro, e come mal, e toma sol, e toma chuva. Cara, a gente precisa disso de novo, cara. Faz muita falta. Bom, pessoal, lembrando que vocês podem mandando os recados de vocês aqui no chat, eu vou lendo sempre que possível, quando a gente estiver falando de algum assunto, se tiver alguma pergunta para o Matheus, com tudo que a gente for falando. Mas, Matheus, a gente veio aqui para falar do seu Denver Broncos, eu acho que não tinha como você estar mais a caráter, boné, jersey e plano de fundo. Mas para a gente começar, antes do draft, a equipe teve ali a sua free agency, né? Não fez tantas movimentações como o Patriots, por exemplo, como eu estava falando com o Rafa, mas fez suas movimentações. Quais você acha que foram as mais importantes assim dentro do elenco? Ou a que você mais gostou, ou que menos gostou?
Cara, vamos lá. Free Agents do Denver Broncos. Eu acho que foi melhor do que a gente esperava. Eu senti falta do Denver Broncos correr atrás de algum running back, assim, de peso. A gente tinha opções no mercado, mas o Denver foi muito conservador, trouxe só o Mike Boone lá de Minnesota. Mas claro que as duas grandes contratações foram Ronald Darby e Kyle Fuller. E na minha humilde opinião, o Kyle Fuller tem tudo para fazer sucesso nessa defesa, porque eu, aliás, considero ele uma das minhas melhores. Ele tá no meu top 5 de contratações da Free Agency. Aliás, é um vídeo que eu pretendo Sim. soltar futuramente no meu YouTube. E o Fuller, o último grande ano da carreira dele foi em 2017. Quem era o coordenador defensivo de Chicago em 2017? Vic Fangio. Quem é o head coach do Denver Broncos hoje? Vic Fangio. Então eu acredito que essa parceria novamente pode render frutos ao Denver, até porque o Broncos tá precisando ter um corner de peso de novo, porque apostou no AJ Bouye na última temporada e o Bouye não fez absolutamente nada. Já foi até embora, Então, né, inclusive. já foi embora, já vai tarde, inclusive, e vai jogar agora no Carolina Panthers. Então, a gente tira um nome, um prospecto muito bom para trazer um cara que é uma realidade e que vai ter trabalho de comissão técnica para continuar a produzir. Então, eu acredito que a vinda do Kyle Fuller foi extremamente necessária. Ainda acredito que Denver vai atacar nas 3 primeiras rodadas do draft na secundária. Muita gente, inclusive, falando que vai atacar na primeira, de repente, com o Patrick Surtain da vida. Mas eu acredito que nesse primeiro momento o Denver tá com uma secundária bem ajustada. A defesa renovou com as principais peças, renovou com Justin Simmons, Malik Reed parece que vai ser mantido no time, Kareem Jackson recebeu aí a opção de contrato, A o única, Shelby gra- Harris parece que fica, então é maravilhoso. a única grande perda que a gente pode colocar assim na ponta do lápis acabou sendo o Philip Lindsay, né? É justamente por isso que eu acredito que, aliás, o George Payton, né, que é o nosso general manager, ele deu uma entrevista hoje, saiu nos portais, falando que o Denver Broncos não pretende subir, mas já recebeu muitas ligações para descer. E o que mais eu tô vendo nos mock drafts da vida é que muitos estão colocando o Travis Etienne como seleção de segunda rodada do Denver. Mas eu acredito, cara, sendo bem sincero e honesto, que se Denver fizer um trade down para ficar lá embaixo na primeira rodada, eu acredito que o Etienne possa sair já na primeira. Porque Uhum. vamos lembrar, running backs, isso é uma máxima. Running backs altos de draft só por uma necessidade muito grande, vide Ezekiel Elliott. E, Então, assim, necessidade grande e um cara que seja fora de série. Ezekiel Elliott, Christian McCaffrey, que foram caras que vieram do college, vieram num outro patamar de, por exemplo, o Travis Etienne e Najee Harris. ou seja, eu acredito que essa saída do Denver da escolha número 9 possa abrir esse precedente. Aliás, não só a gente está vendo nessa semana o Denver Broncos admitir que recebeu ofertas para descer, como o Giants já falou que está disposto a ouvir aí ofertas pela escolha 11. O Dallas Cowboys deu entrevista hoje falando que está disposto a negociar a escolha número 10. Então, assim, são equipes que estão confortáveis e Denver, para mim, está numa posição muito, muito mais confortável ainda, porque pode tanto atacar quanto se manter, quanto descer. O que vier para Denver é lucro. Se Denver subir, de repente pode brigar de fato por um dos quarterbacks da classe. Se um desses bons quarterbacks sobrar na 9, vai que pega na 9. Aí na 9 pode ainda sobrar um Micah Parsons, pode sobrar um Patrick Surtain, pode sobrar um Penei Sewell, se bem que eu acho que o Sewell não passa da Eu acho 8. que não sobra. Pra mim ele não passa da 8 porque ou o Detroit ou o Carolina pega ele se Cincinnati não pegar. Então, para mim, Denver é uma equipe que tá muito bem na fita, muito confortável. E claro, a gente vai agora não sendo clubista, mas batendo nessa tecla. Denver só tá a um quarterback de fazer barulho. A gente só não sabe se esse quarterback vai vir nesse draft ou alguma loucura pode acontecer. Eu acho que o draft pode ser uma opção, até porque o Locke, ele não foi uma escolha alta, foi uma escolha de começo de segunda rodada. Então não é algo tão caro assim. Não é um investimento que você pode. Não tem tanto problema se você abrir mão. É um cara que. É o que eu falo. Eu acho que ele cair para a segunda rodada já foi um sinal de que os times não estavam tão felizes assim com a possibilidade de ficar com ele. E desde que ele chegou em Denver mesmo, ele ainda não tá conseguindo mostrar. O Rafa tá participando aqui com a gente, perguntando: melhoram as perspectivas a médio prazo após a saída do Elway? Eu acho que vai muito nisso que você falou, né? Porque a equipe ela tá ali a uma peça ou duas. Não acho que seja só o quarterback. Eu acho que, como você falou, running back é uma necessidade legal, porque eu não sou o maior fã do mundo do Melvin Gordon.
Eu acho que OL é sempre bom, então ali se você consegue trazer mais um cara para aquele interior de linha seria bem legal. Linebacker também pode trazer. A gente até conversou um pouco disso no podcast do Timeout, da equipe talvez não ter o Von Miller esse ano, que é uma coisa que eu tenho um pouco de feeling que isso ainda pode acontecer. Mas você acha que no médio prazo, com a saída do Well, as coisas podem melhorar? Cara, a chegada do George Paton, ela me anima um pouco, porque o Paton, ele foi responsável por trazer grandes nomes aí para a defesa do Minnesota Vikings nas últimas temporadas. E foi um cara que priorizou renovar com as principais peças de defesa. Tanto que quando tentaram renovar com o Lindsay não gostou da contraproposta e resolveu ser free agents. Agora vai correr lá em Houston e vai ter uma E bucha vai correr, pesada, né? hein? E vai ter uma bucha pesada porque, assim, a situação do Deshaun Watson pode queimar um pouco o nome da franquia, né? Quem tiver atrelado ao Houston Texans pode falar, é o time do Watson. Então, vai ter que ter uma responsabilidade muito grande, principalmente fora de campo. Mas renovou com as principais peças de defesa, manteve o Von Miller, que tinha mesmo que manter. Eu acho que o trabalho dele agora esse ano, estando saudável, junto com o Malik Reed, com o Shelby Harris, com o Bradley Chubb, cara, a gente ainda não teve a oportunidade de ver Bradley Chubb e Von Miller 100% saudáveis jogando juntos. A gente, se Deus quiser, pode ter essa oportunidade a partir da semana 1. E aí, cara, com uma linha defensiva que bloqueia muitos passes, que sabe pressionar pelo meio, e com dois linebackers de muita agressividade, dois outside muito agressivos, e uma secundária muito inteligente, que sabe fazer cobertura por zona perfeita, então eu acredito muito na possibilidade, sim, de que a chegada do Peyton foi muito positiva para a defesa. Agora a gente tem que ver o que vai acontecer ofensivamente, porque assim, repito, quarterback é uma necessidade, e running back também, né, porque a gente só tem o Melvin Gordon, mas o Melvin Gordon ano passado não teve 100% do tempo saudável. Então, E não é um cara também com aquela aceleração mais que já teve e tudo mais. Não é o cara que vai conseguir resolver se não tiver num dia muito bom com a sua OL, né? exatamente. Então, assim, eu fico torcendo pra Denver fazer o que Kansas City fez no último draft, cara. Pegou o Clyde Edwards-Helaire e o Helaire foi muito bem na sua primeira temporada. Então, acredito Sim. muito nessa possibilidade. E ainda por cima, a gente vai ter um ataque com Cortland Sutton, Jerry Jeudy, KJ Hamler, Noah Fant. Assim, a linha de recebedores de Denver, cara, é uma das mais habilidosas da NFL. Isso é inegável. E com essa profundidade de receivers, um cara que, se você decidir pegar, por exemplo, numa terceira, quarta rodada, ainda é um cara que possivelmente você consegue envolver bem no seu jogo, né? Como um Demetric Felton da vida, que é um jogador muito versátil dessa classe. E tá Isso pra porque eu não sair na citei. quarta, quinta rodada. Isso porque eu não citei ainda o Tim Patrick. O Tim Patrick foi, na minha humilde opinião, o grande destaque aéreo do Denver na última temporada. O Jury teve alguns problemas de concentração, de aplicar bem as rotas dele. O Hamler sofreu com lesões. O Sutton ficou fora boa parte do tempo. O Fett, por muitas vezes, teve que carregar o piano sozinho. E aí apareceu o Tim Patrick como uma opção de passe, cara. E o Patrick foi muito bem na temporada passada. Sim. Então, assim, peças para atacar o Denver tem. Peças de proteção, o Denver tem. Não tem a melhor linha ofensiva do mundo, mas tem uma linha ofensiva que faz o seu serviço muito bem feito. Garrett Bowles, para mim, é um dos melhores da classe dele no draft. Então é aquilo. Denver, por necessidade, na minha opinião, quarterback e running back no ataque são duas necessidades daquelas gritantes. E se tivesse que escolher alguém na defesa, cara, eu acho que Denver vai atacar ou de linebacker ou secundária. Bom, falando já então um pouquinho de draft agora, né? Denver tá com a nona escolha geral até esse momento, né? Enquanto estamos ao vivo, nenhuma troca aconteceu, né? Algumas pessoas têm colocado cenários onde Denver sobe para 4, consegue fazer uma troca ali com Atlanta e vai atrás de um quarterback que sobrar ali dentro desse. Porque a gente imagina que as 3 primeiras escolhas vão ser quarterback. Trevor Lawrence na 1, eu acho que é meio que indiscutível isso já a essa altura do campeonato. Aí na 2 e na 3, eu acho que não vai sair de Zach Wilson, Justin Fields ou Justin Fields e na 2. Aí para mim muda um pouco, porque o Matheus sabe que se eu fosse escolher na 3 e o Justin Fields estivesse fora da minha board, eu escolheria o Trey Lance. Pensando em desenvolvimento, eu gosto mais dele do que o Zach Wilson.
e mais do que Mac Jones. Mas assim, se Denver sobe para 4, a gente sabe que é um quarterback. Desse bolo, vamos descartar só o Trevor Lawrence, que a gente sabe que ele não vai cair. Desse bolo de quarterbacks, qual você gostaria mais que sobrasse ali na 4, vamos dizer assim? Cara, na minha opinião, pra mim até o Zach Wilson deve sair na 2 e eu tô com a impressão de que o Mac Jones pode sair na 3. Por dois motivos. Primeiro, porque o 49ers deu sinalização de que realmente pode fazer isso. E segundo, porque ontem saiu uma notícia através dos insiders sobre o problema que tem de saúde o Justin Fields, que agora infelizmente eu esqueci o nome. Ele tem um problema de epilepsia, Isso. mas que desde que ele começou a jogar futebol americano não foi algo que atrapalhou em nada na carreira dele, vamos dizer assim. Mas aí, de repente, as equipes podem pensar, cara, será que de repente não vai acontecer alguma coisa na primeira pancada que ele tomar, ou quando ele tomar uma pancada bem dada? Então, de repente, isso pode pesar na cabeça das equipes, cara. Se Denver subisse para 4 e tivesse à disposição um Justin Fields, eu iria de olhos fechados. Mas não tendo o Justin Fields, imaginando que ele saia na 3, eu vou de Trey Lance na 4. Eu acho que o Mac Jones não é o cara para Denver. Assim, a grande verdade, e que isso tem sido discutido muito no Twitter, é que tem dois lados dessa moeda. Desde que o Mac Jones foi colocado como quarterback da 3, começou a ter dois lados. Um, que tem que ser ele, é o certo, nananana. E tem a galera que tá jogando o Mac Jones no lixo. O Mac Jones não é esse quarterback horrível, não é um quarterback ruim, não é um cara que não vai conseguir conduzir o seu time da melhor forma. Só que ele não é, pra mim, nem o 1, nem o 2, nem o 3 dessa classe. Você consegue colocar ele na discussão ali, talvez com o Zach Wilson, entre o quarto e o quinto, e com o Zach Wilson sendo o quarto hoje pra mim, mas é o que a gente fala, quando uma equipe tem o gosto, a equipe assiste muito cara, fala com o cara, tudo isso pode acontecer. Se ele sair na 3, vai... Não, se ele sair na 3, eu particularmente não faria essa escolha. Mas, se acontecer e São Francisco acha que ele é o cara e acha que ele não estaria disponível na 7, na 8, na 12, que eu acho que na 12 talvez ele não estaria mesmo, beleza. É a decisão do time. Aí o time arca com ela. E vou ser sincero, cara, por mais que o Mac Jones esteja muito bem cotado, cara, não, para mim não é a escolha número 3, cara. Tanto que eu até acho que se New England não se mexer, eu acho que o New England numa dessa pode acabar selecionando ou o Mac Jones ou até mesmo o Trey Lance, dependendo do andar da carruagem. Porque assim, se ninguém subir para 4, a gente imagina que o Atlanta Falcons vai de Kyle Pitts. Cincinnati não vai de QB, Miami não vai de QB, Detroit não vai de QB, Carolina não vai de QB, Denver pode ser uma possibilidade. Sim. Então, eu acho que eu imagino o New England aqui, por exemplo, se não negociando com o Atlanta, negociando com Denver. Porque a partir da escolha número 9, a primeira equipe que está disposta a pensar num quarterback é Denver. Depois vem Dallas, depois vem Nova York. Duas equipes que não querem isso. Então, Nova York não é tão assim, por exemplo, eu acho que esse ano ainda não acontece, né? Mas não seria uma surpresa assim também para todo mundo se fosse de quarterback. Mas eu acho que esse ano ainda não. Eu acho que vai ser o terceiro ano do Daniel Jones, que vai ser o que a gente até discutiu no Timeout, inclusive fazendo o nosso jabá. É um podcast semanal de NFL que a gente participa. Tem o Matheus Suman, tem o Rafa que estava aqui ontem, tem o Danilo Lacari. Toda semana tem gente diferente lá, onde a gente falou sobre isso, né? O Daniel Jones tá meio que não vai o racha esse ano, que talvez seja a última chance dele não ir para os Giants não decidam ir de um outro quarterback. É a chance derradeira. Assim como eu acredito, pegando o caso do Drew Lock, assim como eu acredito que esse vai ser o último ano que ele vai ter de oportunidade. Sim. Eu acho que se John Elway ainda fosse o general manager, com certeza Denver já teria afastado o Drew Lock e já teria buscado subir no draft. Mas como eu acredito que o George Paton tá chegando pro seu primeiro ano de trabalho, ele deva ter chegado no Lock, de repente, e ter falado para ele, ó, vamos fazer o seguinte, você teve 2 anos na mão do Elway, não rendeu tanto assim e tal, tô chegando agora, então eu quero que você mostre para mim, só para mim, não precisa mostrar pros outros, prova para mim que você pode ser o meu quarterback. Ou seja, eu acho que o Peyton vai dar uma chance para que o Locke se desenvolva na mão dele,
Se ele não aproveitar esse ano aí, tchau e benção, vai embora. E aí vamos ver o que acontece no draft seguinte. Bom, mas agora vamos ao que interessa, né? Já estamos falando de draft. Eu anotei aqui, né, até algumas necessidades e eu queria que você, na medida do possível, falasse qual jogador ou quais jogadores assim dessas posições mais te agradam. Linebacker, pelo que a gente conversou, eu imagino que seja o Micah Parsons, o que você mais gosta. Sim. De quarterback, você mesmo falou que, tirando o Mac Jones, acho que qualquer um dos três, né, excluindo o Trevor Lawrence, acho que eu não perguntei isso, mas qualquer um desses três, você acha que seria já um upgrade? Zach Wilson, Trey Lance ou Justin Fields? Qualquer um desses três que não o Mac Jones, sim. Tá. Aí, como eu tinha comentado, né? Eu acho que para Denver seria legal, talvez, colocar uma linha ofensiva ali também, mas não acho que é um caso de primeira rodada. E no draft, assim, o que você acompanhou por cima para Denver, jogadores, tem algum assim que você viu e que você gostaria de ver ele assim em Denver? Ah, pergunta complicada. Pergunta complicada. Cara, eu vou te falar, eu não consigo imaginar, por exemplo, jogadores de posições que a gente não esteja precisando. Eu não consigo imaginar um wide receiver jogando aqui em Denver. Eu não consigo imaginar hoje um jogador de linha defensiva saindo na primeira ou na segunda rodada. Não consigo imaginar um meio de linha ofensiva saindo em primeira ou segunda rodada. Então, Uhum. assim, eu acredito muito nisso que a gente já comentou. E quando a possibilidade é forte, quando a gente enxerga que a necessidade é forte nesse meio, eu procuro me alinhar mais no que está sendo discutido. Sim. Então, é sempre aquilo que a gente está falando. É um dos quarterbacks que pode sobrar, é o principal prospecto de secundária, pode sobrar um Micah Parsons, pode vir, de repente, quem sabe se Denver surpreender um running back, ou então faz um trade down e vai de running back. Denver tem uma gama muito boa nas suas mãos para fazer o Sim. que quiser. Eu lembro que ano passado o Denver tinha a 15ª escolha, se eu não me engano, e naquela altura do campeonato, o Denver tinha na mão os 3 melhores wide receivers da classe. Sim. Podia selecionar ou o CeeDee Lamb, ou o Henry Huggs, ou o Jerry Jeudy. Dos três, o Jerry Jeudy era o melhor deles, então o Denver teve a possibilidade de selecionar o melhor do que estava precisando. E não à toa foi de Jerry Jeudy, que para mim foi uma decisão acertadíssima. Aliás, o Jeudy ano passado jogou com a número 10, agora vai jogar com a número 4 esse ano, que foi o número que ele brilhou em Alabama, É que lá com o Tua e também o Mac tá Jones. sendo um rolo ainda isso, né? Porque a NFL soltou, parece que se os jogadores quiserem já usar esse ano, eles vão ter que pagar do próprio bolso essa parte de uniformes, porque tem que ser avisado um ano de antecedência e tudo mais. O Tom Brady até se posicionou no Instagram dele, falando que é uma grande bobagem estarem tentando fazer essa troca de numeração agora, falando, se for para fazer isso é melhor jogar sem número. O cara ganhou um Super Bowl e tá bravo assim, gente. Não tem explicação. Não, o Brady é uma força da natureza, cara, que nunca vai estar satisfeito com nada. Então, se ele tiver alguma coisa pra reclamar porque ele achou ruim, ele vai reclamar porque ele achou ruim e vai tentar fazer algo diferente. E a gente Então, tem que se, escutar porque ele se ele provavelmente tá certo. E se ele falou que pretende jogar sem número numa dessa brincando, vai que como um protesto da vida ele entra aí sem número nenhum numa partida, cara. Aí vai gerar um barulho legal. O Rafa participando aqui mais uma vez no chat mandou: Denver é o time que está na situação mais confortável no draft, junto com Atlanta e Carolina. Eu concordo, concordo. Eu acho que, como a gente falou, dentro do top 10, a gente discutiu isso muito falando de trocas de Detroit, por exemplo, que eu acho que Detroit precisa fazer algumas trocas para acumular mais escolhas. Quando a gente olha para times que estão dentro do top 10, a gente imagina uma coisa. Não é um cara, não é um jogador dentro desse time que vai resolver a minha situação. Então, vale a pena, às vezes, eu abrir mão de uma escolha 4, de uma escolha 8, de uma escolha 9, que é o caso de Denver, para você conseguir acumular escolhas e ir produzindo com elas posteriormente. É uma coisa que Seattle geralmente faz muito bem, sabe? É falar assim, ó, eu tenho essa de primeira rodada, ó, eu te dou ela, você me dá uma de segunda, uma de terceira e uma quarta do outro ano. E porque o time se monta melhor dessa forma. Então, por exemplo, se Denver, se Denver não for de quarterback, que eu acho que tudo vai passar por Atlanta.
eu acho que se Denver não trocar com o Atlanta, Denver não vai de quarterback. Eu tenho essa impressão. Porque. Para você ter uma ideia, desculpa até Não, interromper, imagina. mas cabe, muitos perfis nos Estados Unidos estão falando isso, de que Denver só subiria por um quarterback, não tem por que você subir de repente para pegar um Penei Sewell da vida, por exemplo, desculpa. Eu Ou, acho que por exemplo, o próprio Tuazão tá aqui na live, seja bem-vindo. Nosso querido. Ele mandou: Denver tem que subir para tirar o pitch dos Falcons e ele cair no Dolphão. Eu não ia achar nada ruim isso, mas. não, até porque tight end é uma posição que precisa de um reforço lá em Miami, viu? Sim, sim. Mas assim, pode completar o que você estava falando, desculpa, Matheus. Não, e para você ter uma ideia, o próprio perfil do Pro Football nos Estados Unidos coloca aqui, na opinião deles, de que Denver sobe para 4 para pegar o Trey Lance. E com isso, na número 6, o Miami Dolphins seleciona o Kyle Pitts. Não é impossível a gente pensar essa possibilidade, porque, repito, Denver falou que não tá disposto a subir, tá mais disposto a descer do que subir. Sim, Mas se subir, cara, é para pegar quarterback, é para fazer a mesma coisa que o 49ers fez. Que o sim. 49ers não tem por que subir para pegar o wide receiver, por exemplo, na número 3. Aí é desperdício. Uma possibilidade. É o que eu falo, essa possibilidade, eu vejo Denver num cenário legal de trade down, a menos que o time esteja muito apaixonado, por exemplo, no Micah Parsons na 9 ou se alguém sobrar, mas como a gente falou, o Micah Parsons tem um probleminha ou dois, que eu acho que a gente nem pode falar ao vivo sobre os problemas de trote que ele teve na faculdade, que são desagradáveis, para Só dizer. quem viveu um trote sabe. Eu não vivi um desses não, amigo. Graças a Deus, nem trote eu É, passei. mas assim, eu acho que Denver tá numa situação bem legal também, porque pode fazer muita coisa, sabe? A gente pode ver, por exemplo, na 9, vamos supor que na 9 ainda tem algum desses 5 quarterbacks e de repente New England quer subir, Washington quer subir, Saints não, mas vão, equipes que precisam de quarterback. Alguém que esteja ali na iminência de trocar de QB em um ano ou dois, decide falar, ó, é esse cara que eu vou subir. E é Denver com quem eu vou fazer essa troca. Não é um cenário fora de questão. Engraçado, você falou do Saints agora, cara, me ocorreu aqui de pensar uma coisa. Eu tô com a leve sensação, cara, de que ou Saints ou Steelers, numa segunda ou terceira rodada da vida, vai selecionar o Kyle Trask. Não sei porquê, mas eu tô com isso na cabeça. Eu também acho. Eu tava discutindo ontem com o Rafa de talvez terceira rodada, final de segunda, Pitts ir atrás do Kellen Mond, de Texas A&M. E a gente falou, né? Caras como Kyle Trask, Kellen Mond, o David Mills, são quarterbacks que não estão nessa mesma situação de, ó, se eu precisar de jogar esse ano. São caras que vão ter que ficar um ano no banco para entender como tudo funciona. Mas não, eu não descartaria, porque assim, esses times. A briga por quarterbacks, ela não estava tão declarada, sabe? Quando a gente sabia que Jaguars e Jets iam de quarterback. Mas aí a gente ia Miami, Atlanta e Bengals, a gente falava, aqui tá tranquilo, aqui não sai quarterback. Então vai ser mais ou menos equilibrado. Quando o Miami trocou, tudo isso mudou. Porque aí de repente São Francisco subiu falando que era quarterback. Então isso já indicava que, ó, vão sair 3 em 3 escolhas. Quem quiser tem que subir, porque vai acabar. E aí a gente pode ver muita coisa até o draft. Assim como a gente pode ver alguém cair. Outra coisa que foi comentada no podcast do Timeout. De repente, o preço que os times querem pagar pelo Mac Jones ou pelo Zach Wilson não agrada ninguém. E os caras começam a cair, começam a cair, começam a cair. E pensando em Miami, só rapidinho, como o próprio Tua comentou, se Denver sobe, nossa, para Miami é o sonho, porque aí consegue pegar o Kyle Pitts na 6. Eu não lembro onde eu vi alguém falando que Miami já tem o Mike Gesicki, então não teria por que ir de tight end. Só que, gente, o Kyle Pitts é um cara que ele já entra muito bem para NFL e dá para jogar os dois o tempo todo, ou dividir bem os snaps, sabe? Não é? E vamos lembrar o seguinte: Miami, depois da escolha número 6, faz a escolha 18 e pode Sim. ter o wide receiver sobrando ali naquela escolha. Provavelmente vai ter. Assim, o nome que eu vejo que talvez sobre é o Ashar Betterman. Não acho nem que o Devonta Smith, nem que o Jalen Waddle caem tanto assim. Por mais que não tenha tantas equipes com necessidade de recebedor ali. Mas você sabe na 18 quem eu quero que Miami escolha, né? Eu quero nosso menino Coramoa, não tem jeito.
Porque eu falei na live do Rafa Martins, é verdade. Se Miami escolher o Coramoa, eu vou esperar ele anunciar o número que ele vai jogar e vou comprar a jersey, porque E eu te passo fornecedor, viu? porque foi um negócio bem legal pra mim durante as entrevistas do Pro Day. Se ele for pra Miami, então, aí não tem jeito. Não, e o próprio Kuramoa teve gente nos Estados Unidos colocando ele na 9 para Denver também, Sim, porque teve essa história aí da queda de mercado do Micah Parsons pelo trote de sim. faculdade e tal. E muita gente tem colocado o Kuramoa na frente. Então É, é uma possibilidade também. o Coramoa, ele é um cara que, talvez para um time como o do, onde a gente tem um head coach que é um cara mais voltado para defesa, que é o Vic Fangio, você talvez consiga usar o Coramoa de melhor forma, porque tem pessoas que veem ele sendo um cara que pode ficar ali entre linebacker e safety, porque não é o cara mais pesado, é um cara que pode jogar um pouco mais aberto, que não vai precisar ficar no box o tempo todo. É um linebacker muito bom. Fisicamente, o Micah Parsons é muito mais dominante. E eu, particularmente, gosto do Coramoa, mas acho que no top 10 ali talvez fosse um reach. Se aí, por exemplo, vamos supor, Denver quer o Coramoa e tá na 9 e chega um telefonema do Patriots. Ó, a gente quer a 9, te dá 15, te dá uma segunda rodada, sei lá. Eu aceitaria, porque provavelmente o Coramoa ainda sobra na 15. É bem provável. E ainda falando sobre Denver, cara, tem uma coisa que tem que ser dita aqui. Sim, Ah, Denver tem que ter muita inteligência agora com relação aos quarterbacks, porque a classe de 2022 para quarterbacks não é lá essas coisas comparado com as duas últimas, né? sim. Contando com essa e a do ano anterior. Tem o Sam Howell, de North Carolina, o Spencer Rattler, de Oklahoma, e o JT Daniels, de Georgia, que devem sair aí como os 3 primeiros. É. E aí eu fico pensando, quem são os quarterbacks free agents para 2022? Lamar Jackson, Josh Não, Allen, Lamar Baker Jackson, não. Mayfield. Nenhum desses Não, três caras vão bater free agents. Só. sim, sim, mas só Sim, citando sim, aqui a sim. título de Desculpa, informação. Mas é impossível, mas é impossível, é que você falou realmente. exatamente três nomes que não vão ficar no mercado. Lamar Josh, James Winston, passa longe, pelo amor de Deus. Cam Newton, também, não faço questão. Big Ben Roethlisberger, tem que aposentar. Ryan Fitzpatrick, desculpa. Andy Dalton, Tyrod Taylor. Olha como tá fraca as opções. Então, assim, Denver tem que ter muita inteligência Sim, agora, porque se não for para pegar alguém que seja free agent e que não seja um desses caras aí que tá garantido que vão ficar nas suas equipes, sim, a classe de draft não é tão animadora, repito, comparado com esse ano e o ano passado, a não ser que sim, venha alguma troca maluca, né? Que nem a gente exatamente. imaginava que Denver de repente podia brigar pelo Dak Prescott, oferecendo aí 4 primeiras rodadas, 3 primeiras rodadas, mas no fim das contas acabou renovando lá com Dallas. Então, É porque o deck não ia ter necessidade de você oferecer nada, né? Porque ele tava no mercado. Então, é porque primariamente a preferência era de Dallas, porque ainda podia usar a questão de como é que chama? Me fugiu o nome agora. Quando você ativa o contrato por um ano, franchise tag? franchise tag. Porque tem agora várias coisas de franchise tag diferentes. Então, mas era um nome que Denver poderia brigar. Olha o nome aqui que o Rafa mandou. Dá para pegar o Garoppolo de São Francisco, tá em final de contrato e não precisaria oferecer tanto em capital de draft. É um nome para o que Denver faz, é interessante. Mas eu queria levantar uma bola para você, Matheus. Vamos lá. O draft começa. Jacksonville Jaguars vai lá, escolhe o Trevor Lawrence, como todo mundo já esperava. Gardner Minshew está no elenco. Os Jaguars falam, ó, tá no mercado. A gente aceita uma troca de quarta rodada, quinta rodada pelo Gardner Minshew. É um negócio que você faria para dar uma briga pro Drew Lock? Gardner Minshew é um sonho de uma noite de verão, é uma Cinderela. O Gardner Minshew durou 1 mês e meio, 2 meses no máximo o hype dele, o que me fez comprar uma camisa dele, mas enfim. Um dos quarterbacks mais bonitos da NFL, viu, pessoal? Isso é verdade, isso O, é verdade. o Ricardo Trigo tá participando aqui da live com a gente, satisfação. Falou assim: Garoppolo é modelo, não é quarterback.
O modelo é o Gardner Minshew, é um homem de bigode, um homem de barba, de cabelos longos. Um beijo para Papai Trigo e digo mais, cara. O Gardner Minshew, ele é um dos eleitos da vida para ter mullets. Cara, Sim, mullets é uma das coisas mais estilosas para quem o mullets escolhe que tem que ter. exatamente. Você, Ornelas, é um cara que dá pra ter um mullets Não da vida. dá, Você já não tem um cabelo. dá. Você já tem um cabelo mais longo, dá pra investir num mullets pra ficar legal. Eu não tenho por que ter mullets, eu não fui escolhido pela vida. Ou seja, São Chitãozinho e São Chororó não me abençoaram com isso, por exemplo. Então, cara, é um cara que tem um cabelo legal, é um cara que tem um baita de um bigodão, me fez comprar uma jersey dele, uso com todo o prazer do mundo, mas, cara, desculpa, o hype dele foi muito, muito rápido e não tem por que gerar competição pro Drew Lock Sim. trazendo um quarterback como ele. Antes de acontecer o que aconteceu, eu até tinha falado com a galera do Mile High Brasil o seguinte: por que a gente não traz, por exemplo, o Alex Smith? O Alex Smith é um cara Sim. experiente, é um cara que sabe fazer essa função de tutor de quarterbacks, tanto que ele foi o tutor do Patrick Mahomes. É um cara que pode, pelo menos, dar direcionamento para o que o Locke tem que fazer. Não para o Locke ser um Tom Brady da vida, mas para ele, pelo menos, saber lançar a bola sem se desesperar. Então, eu defendia, caso o Alex Smith tivesse disponível e quisesse jogar mais, que Denver trouxesse ele. O Sam Darnold, cara, eu não acharia ruim se ele viesse Eu para ia Denver. falar, quando ele tava no mercado ainda, eu lembro que algumas pessoas falavam, se não for para no draft, tem que trazer alguma competição pro Drew Lock. Eu particularmente gostava muito dos nomes Sam Darnold e Gardner Minshew, porque são dois caras que são novos, sabe? Então não seria uma disputa. Eu não sei quantos anos o Drew Lock tem, se ele tem 23, 24. Mas não seria uma disputa assim de um calouro ou um cara de segundo, terceiro ano contra um super veterano da NFL ou um cara que tá há 8, 9 anos. Seriam dois caras ali mais ou menos na mesma faixa de idade, com mais ou menos a mesma experiência de NFL, brigando naquela assim, ó, quem se desenvolver mais é meu QB, entendeu? Cara, o Darnold, ele me agrada bastante, porque o Darnold teve 2, 3 anos da vida dele desperdiçados. Sim. Não por ser o New York Jets, mas por ter o Adam Gase, cara. E o Adam Gase, ele se acha o gênio ofensivo. Então, é, assim, sem brincadeira, mas também brincando ao mesmo tempo. Mas ele desperdiçou anos de talento da vida dele lá em Nova York e a gente tinha lapsos aí desse talento dele. Então ele precisava só de um time que pudesse dar melhor molde para ele. E eu acredito que em Denver ele teria isso, até porque guardadas as devidas proporções, o Pat Shurmur, ele é melhor coordenador ofensivo do que o Adam Gase, né? Muito melhor. Muito Assim, melhor. o Shurmur como head coach, aí para mim é farinha do mesmo saco. Mas chamando jogadas de ataque por chamar jogadas de ataque, o Shurmur para mim tem um sistema muito melhor em mãos do que o Adam Gase. Então, Uhum. em Denver para mim ele faria uma campanha muito melhor. Mas cara, para gerar competição pro Drew Lock, cara, só se você trouxer alguém do draft. Não tem Sim. jeito. Você tem que trazer alguém do draft e trazer alguém alto. Porque você vai trazer alguém alto do draft, um Trey Lance, um Justin Fields, ou até mesmo um Mac Jones da vida, o Drew Lock vai olhar e falar: opa, tá complicando pra mim. Vou ter que trabalhar, vou ter que Sim. mostrar serviço, minha vaga não tá garantida. Então, qual foi o time que deu uma entrevista hoje que falou isso? O Philadelphia Eagles. O Eagles Sim. hoje deu uma entrevista falando que. Meu Deus, esqueci o nome do rapaz. Jalen Hurts? Isso. O Jalen Hurts não tá garantido como titular aqui pra gente, não. Ele vai ter que É. trabalhar durante essa intertemporada pra garantir essa Ainda titularidade. mais que é uma Mesmo que. comissão nova, né? Exatamente, mesmo que o Carson Wentz esteja fora, não é garantia de que você vai ser meu titular. Então, assim, pra mim, competição só vai acontecer se Denver subir nesse draft ou então na própria escolha número 9 selecionar algum quarterback que possa gerar isso nele. Vamos lá, o Eri tá participando aqui, falando, mas vai gastar alto para um cara que talvez não seja a resposta? Acho que você só puxa um quarterback tão alto se você achar que é a resposta do seu time. Aí, pra mim, vai ser o caso do Justin Fields. Se trouxer o Justin Fields, pra mim, é um cara que Denver vai olhar e falar: você é o meu franchise quarterback, é em você que eu vou apostar pros próximos anos. O Trey Lance, pra mim, é uma questão de desenvolvimento, e se ele ganhar a competição com o Drew Lock, ele começa e joga. E o Mac Jones, cara, pra mim, aí eu acho que o Drew Lock tem mais uma oportunidade como titular. Bom, uma outra pergunta aqui do chat, mais uma vez o Trigo tá aqui com a gente, colocando,
Pinheiro, o Duzão vai jogar ou vai continuar com o mesmo número de jogos que eu na NFL? Não, o que a gente sempre tem de informação lá é que o Duzão ainda bem conseguiu renovar o seu contrato lá com o Miami Dolphins, continua mais uma temporada, mas continua no Practice Squad. Sim. Então, e pelo que a gente lê das notícias hoje, não existe a possibilidade de agora ele cavar uma vaga na equipe titular ou no depth chart oficial. Sim. Mas a pré-temporada, mesmo reduzida com 3 jogos, ele vai ter, quem sabe, uma oportunidade de entrar em campo e mostrar o mínimo de serviço. As comissões, a comissão técnica do Miami Dolphins trouxe ele para a linha ofensiva porque enxergava um potencial. Isso já é um caminho. Sim. Agora, se ele tiver a oportunidade de jogar na pré-temporada, ele tem que dar a vida dele lá para que pelo menos olhem para ele e falem, ó, a gente vai encaixar você no time principal aqui, se precisar você entra. Sim. É pelo menos a minha opinião sobre isso. Eu como torcedor de Miami, como cara que acompanha quase que diariamente, consome, né, informações, inclusive eu recomendo um podcast chamado Lockdown Dolphins, para quem é torcedor de Miami e fala inglês, é um podcast diário sobre informações. O nome do Duzão, volta e meia, é mencionado, mas como um cara de que assim, ó, a comissão gosta, mas ainda falta, sabe? E se você olha para as movimentações de Miami, elas não são um bom sinal. Miami assinou com o OL esses dias de Seattle, que me fugiu o nome agora, de Seattle não, de Baltimore, que chega para ser um jogador que vai jogar de tackle. A equipe deve buscar algum jogador ainda no draft. Por exemplo, se o Penei Sewell sobrar na 6, vai ser o Penei Sewell, eu acho. Num cenário onde Ja'Marr Chase e Kyle Pitts não estejam, aí eu acho que é um OL muito bom para você deixar passar. Talvez na segunda rodada busque, se na primeira não vier. Então, as escolhas de draft e a própria movimentação do mercado não são um bom sinal pro Duzão, né? E o Trigo brincou aqui, colocou que ele é o Zizal do Corinthians, né? Para quem não lembra, o Zizal ele era chinês, né? Que foi trazido muito mais pro marketing do que por bola, né? E assim, pegando até o gancho de o Trigo estar participando, vamos lembrar da construção da Arena de Futebol Americano aqui em São Paulo. Ela tem uma importância muito grande visando a NFL, como eu tinha até comentado no próprio ESPN League. A NFL está de olho no Brasil, há muito tempo conversa com o Brasil, e além de ter um estádio com capacidade para receber jogos, coisa que o Brasil tem, a NFL precisa ver mais coisas no Brasil com relação ao futebol americano. Trabalhos sociais, a sua própria liga tendo independência para poder jogar. Então, assim, a gente já tem a BFA, que inclusive é transmitida na ESPN, a grande final. A gente tem o projeto Touchdown do Futuro, que vai passar a funcionar diariamente com a arena construída. Sim. Então a NFL vai passar a olhar para o Brasil e falar, podemos sediar o jogo. E a hora que sediar o jogo, cara, se fosse amanhã, por exemplo, eu não duvido nada que a NFL ia fazer um esforço para colocar Chicago Bears contra Miami Dolphins. Provavelmente. Nem que fosse de pré-temporada. E botar os dois para jogar. Duzão de um lado, Cairo do outro. É Brasil contra Brasil. Isso é marketing pra liga, isso é marketing pra NFL. Então, engajamento. O Trigo mandou aqui jamais. Mas, falando da arena, gente, pra quem não sabe, né, vai ser a primeira arena de futebol americano do Brasil, né? Ela vai ser montada visando o futebol americano full pads e terá campos de flag também, então não é só pensando em uma das modalidades. Inclusive, comentar para quem não segue a gente no Twitter, porque nós dois postamos isso, o Brasil confirmou ontem, a CBFA confirmou que seleção masculina e feminina de flag 5x5 vão estar no Mundial em Israel em dezembro. Muito bom ver que mesmo em meio à pandemia, em meio a tudo isso que está acontecendo, essa nova liderança da Federação Brasileira está correndo atrás, no comando da Cris. Inclusive, mandar um beijo, um abraço para a Cris, né? Que todo mundo que é do futebol americano brasileiro conhece. O Trigo mandou jamais, quem virá serão os pequenos. A gente vai ver então Detroit Lions e Jacksonville Jaguars. Quem vier, eu vou assistir, gente. Vocês não tão, já falei. Mas na boa, eu quero que o Jacksonville Jaguars venha pro Brasil, porque eu quero o Gardner Minshew nas minhas terras, né? Por favor, né? Aí eu deixo o mullet crescer e falo, ó, meu amigo. Deixa o bigode também, que tu pode. Não, o bigode eu tentei, só que a pandemia quebrou, porque eu saí de máscara, então ninguém vê o bigode, né? É verdade. Bom, mas você pode usar aquela máscara transparente lá que agora tá vendendo. Matheus, nós estamos quase uma hora aqui também, para não tomar muito mais do seu tempo.
A gente falou de nomes de draft, nomes de free agents. Se, por exemplo, o Trigo até completou, Rams, Cardinals, Chargers, Jaguars são os mais cotados. Caramba! É óbvio que o Trigo quer o Cardinals, né, gente? Vocês estão de brincadeira. Eu fico pensando aqui, Jaguars com Trevor Lawrence, Chargers com Justin Herbert, Cardinals com toda aquela trupe ofensiva que eles têm, Rams com o Matthew Stafford. Olha, até que as opções não estão ruins não, viu? E assim, voltando só pra gente fechar, né? O Trigo mandou, quer NFL. Aí todo mundo quer, pode ser qual foi o que eu falei. Pode ser qualquer jogo, pode ser o quinto QB que vai lançar, a gente vai estar no estádio. Seja cobrindo o jogo, seja como torcedor. Isso é verdade. Mas provavelmente cobrindo o jogo. Assim, pra gente fechar, tem algum jogador ainda na Free Agents que você gosta, que você ouve pouco, que poderia ser um cara que encaixa legal em Denver? Eu quero falar depois de um running back que eu acho que o torcedor brasileiro conhece, que tá vindo pra NFL esse ano, mas que é um cara de final de draft, que encaixa muito com Denver e seria um nome bem legal. Mas antes, tem algum nome, assim, de free agents, ou um cara de final de draft, assim, sei que você não tá tão a fundo, assim, em 7 rodadas que nem a gente que tá montando mock, mas tem algum cara, assim, talvez, que não é tão falado, mas que você gosta? Cara, na boa, tem duas possibilidades que passam na minha cabeça. Primeiro, sobre o draft, eu não ia ficar triste, não, se de repente um Kyle Trask da vida sobrasse pro Denver Broncos, né? Vai que, né? Não seria ruim. E sobre a Free Agents, cara, a contratação que eu gostaria de ver pra minha equipe não vai acontecer mais. Porque com a saída do Lindsay, o James Conner tava livre no mercado. O James Conner em Denver seria lindo, só que aí ele assinou com o Arizona Cardinals, então não temos mais à disposição. Então o Denver vai hoje, nesse momento, com Melvin Gordon e mais com o Mike Boone, que foi trazido aí na Free Agents. Ou seja, Denver, por enquanto, tá muito conservador ofensivamente. Quem sabe Denver vai pro ataque no draft. Aí vai ser bonito de ver. Bom, ó, assim, eu particularmente eu não imagino Denver atacando muito alto assim, em running back. Se a equipe fosse atacar em running back, a gente pode falar assim 4 nomes mais famosos: Etienne, que o Matheus falou, Najee Harris de Alabama, Michael Carter de North Carolina, que é um nome que muitas pessoas gostam, Trey Sermon, que é um nome que o Matheus, eu falei que o Matheus não tá acompanhando muito, mas no podcast ele levantou o nome do Trey Sermon quando a gente tava falando de Pittsburgh, e eu parei para olhar com um pouco mais de cara, eu falei, rapaz, esse menino não é de todo ruim não, viu? Se sair no começo de terceira rodada, por exemplo. Mas um nome que eu gosto, para quem já assistiu Last Chance U, a antiga ainda, né, quando ainda era futebol americano, o Raheem Boyd, que foi running back da ICC, depois se transferiu para Arkansas, né? Ele tá elegível para o draft desse ano. É um cara cotado para ele sair entre a sexta e a sétima rodada. E a forma como o Arkansas produz seu jogo terrestre é muito parecida com a forma como o Denver produz. E o Raheem Boyd, ele tem muitas características ali para um running back que, se não for o seu running back 1, pode ser o seu running back 2, porque é um cara que é grande, só que não é um power back super pesado. É um cara grande, é um cara que vai conseguir as suas jardas e tem uma aceleração final que o Gordon não tem mais, na minha opinião. Então é um nome que seria engraçado, né? A gente viu que ano passado o John Franklin III foi o primeiro jogador da série Last Chance U a ser campeão, né? Ele era do practice squad do Tampa Bay Buccaneers, não é mais quarterback, mas é um cara que conseguiu aí ganhar o seu primeiro Super Bowl. Eu não sou muito fã dele por causa da série, mas são nomes ali que a gente pode ver. Matheus, queria te agradecer pela participação. A gente está chegando aqui a mais ou menos 1 hora, acho que é um tempo bem legal. Agradecer todo mundo que está participando aqui com a gente. Faça o seu jabá, hoje eu vou fazer o seu papel no podcast. Faça o seu jabá, faça a sua divulgação e muito obrigado por estar aqui falando de Denver com a gente. Eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite. Sempre que quiser, estamos à disposição. E antes que eu esqueça, eu queria ter falado desse cara, mas eu acredito que numa terceira, quarta rodada da vida, Denver podia pensar com carinho, cara. O Spencer Brown, offensive tackle lá de Northern Iowa, que eu acho que pode ser uma boa peça para essa linha ofensiva de Denver, pensando em longo prazo. É um cara, e só para fechar, um cara com quem eu falei também durante as entrevistas do Pro Day, e ele aproveitou
que Northern Iowa não jogou a temporada passada e ele treinou, viu, rapaziada? Ele teve ali um choque de NFL. Me fugiu o nome do... Eu acho que foi aquele OL que era de São Francisco, o Joe Stanley, para não falar errado. Eu acho que eu tô falando errado, não lembro de cabeça. Mas, assim, ele se preparou com os jogadores de NFL, fez todo o treinamento que esses caras de NFL fazem. E é um cara ali, como o Matheus falou, se sair no final de segunda, começo de terceira rodada, é um cara que pode produzir no primeiro ano. Com toda certeza. Então, assim, eu acho que Denver pode olhar com carinho pra ele também, até porque linha ofensiva, a gente não tem a melhor linha ofensiva do mundo e tem peças muito boas. Então, quanto mais peça boa vier, futuramente a gente vira uma grande linha ofensiva, né? Padrão Indianapolis Colts da vida, né? Que boa parte da linha é formada por jogadores de Notre Dame e a gente sabe que Notre Dame a água é abençoada. Abençoado. Então, inclusive, demais, quatro jogadores de Notre Dame, da OL, dos 5 do ano passado, estão indo pra NFL. Pra vocês verem, claro, tem caras mais altos e outros mais baixos, mas os 4 estão cotados para sair entre a primeira e a quarta rodada. Não, assim, ó, me dá 2 segundinhos. Tá bom. Bom, aproveitar então, gente, já agradecendo o pessoal do chat que veio participar aqui com a gente. Aqui, tô de volta. Para você seguir o nosso canal aqui da Twitch também, dá uma ajuda, é bem legal. Para fechar, assim, ó, rapidinho, quem sai hoje no BBB? Cara, eu adoraria que a Poca saísse, mas quem vai sair hoje deve ser o João, e aí vai bagunçar a casa inteira. A torcida do Rodolfo está derrubando o João. E o Trigo perguntou, João, Arthur ou Poca? Eu achei que ia ser a Poca, mas eu tô achando que vai ser o João mesmo. Tá com cara que é João mesmo, e aí vai bagunçar a casa e vai ser legal. Mas, cara, Vamos na no boa, parquinho. a minha opinião se aliou com a VTube, se queimou aqui fora, se ferrou. Então, assim, só a Juliette que não se queima, porque a Juliette tem um fandom muito forte. E, ó, sobre Notre Dame, pra galera ver que eu não tô mentindo, ó a camisa que eu tenho aqui. Peraí que tá desaparecendo por causa do seu fundo, eu acho. Deixa eu ver. Tá aparecendo agora? Não. Caramba, apareceu. Agora apareceu. Aí, ó. Quentin Nelson. Cara, é o meu jogador favorito. Eu gosto muito dele também. Não tem pra ninguém, cara. Eu sempre fui fã de linha ofensiva. Quando joguei na linha ofensiva e eu gosto de ver linha ofensiva jogando. Então, o Quentin Nelson mora no meu coração, no lugar mais especial com relação à linha ofensiva no futebol americano. Então, sou muito fã do cara, tenho até a camisa dele. Então, espero muito, muito, muito mesmo que Denver tenha um bom draft. Tem ótimas posições para fazer belas escolhas. Tem a opção de descer, tem a opção, quem sabe, de subir para atacar. Então, assim, é uma posição confortável. O que vier para Denver é lucro, é só o Peyton não dar uma de Ryan Pace e fazer uma escolha totalmente nada a ver. Bom, pra gente fechar, suas redes sociais já estão aqui, o seu Instagram já tá aqui na live, mas eu acho que o Twitter é o mesmo. É @42_Matias, né? 42 Matias underline no Twitter e 42 Matias no Instagram, né? Porque o Twitter não permitiu que só o 42 Matias entrasse, tive que meter a porcaria do underline. Mas tá tudo bem, o que vale é a intenção. Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez o Matheus. É um cara com quem converso praticamente todo dia de NFL, de futebol americano. É um cara com quem eu aprendi muito. E gosto também de ajudar bastante, principalmente no processo de draft. A gente está fazendo uma cobertura bem legal lá no Timeout. Inclusive, o Matheus também fala muito sobre NHL, que é um esporte que eu não entendo nada. Inclusive, está com um podcast dele, né, que é o Original Two. Que se vocês forem nas redes sociais, vocês conseguem ver todas esses podcasts que a gente está produzindo, que ele produz. Ele tem o canal dele no YouTube também, onde ele está produzindo bastante. E o Eric aqui mandou, tem uma jersey do Rangers do Lundqvist. Henrik Lundqvist, cara. É simplesmente o maior goleiro da história do New York Rangers. Pra fechar só, Matheus, pra você ver aqui, o Trigo mandou pra gente, 2 anão na OL, os 2 Matheus. É verdade. Pensando no padrão de OL, eu tenho 1,80, você tem quanto? 1,80 também? Acho que por aí mais ou menos. Mas, cara, é como dizem, a gente não é pequeno, a gente é concentrado, é diferente. Compacto. Bom, Matheus, obrigado mais uma vez. E depois do draft, sinta-se mais que convidado para vir aqui se você quiser dar parabéns para Denver, se você quiser vir aqui ter o palanque para falar um bolão, vai ser mais que bem-vindo. Vou querer trazer um dia você e o Rafa aqui pra gente poder bater um papo que nem a gente faz no Timeout, beleza?
Com toda certeza, e vai render bastante. Vai. Obrigado. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Queria agradecer mais uma vez todo mundo que está aqui no chat, quem começou a seguir o canal hoje. Eu não sei se amanhã tem live, talvez amanhã tenha live, porque eu quero tentar aproveitar esses momentos antes de draft para falar com o máximo de pessoas e sobre equipes. Se você for lá para o grupo do Telegram, tem alguns vídeos, inclusive, falando sobre draft, que ainda não saíram no meu canal, então você pode conferir lá, é totalmente gratuito. Os links estão aqui no chat, inclusive, das minhas redes sociais, se você quiser seguir, @oMeninoOrnelas. Vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.